Irmãos, graça e paz. Estava pensando um pouco hoje sobre a questão de decreto e providência. E são dois assuntos principais na vida de um cristão, ele ter essa percepção, certo? E por que é fundamental, por que é importante que ele tenha essa percepção? Primeiro vamos definir, de uma forma bem simples, o que seria decreto. Decreto nada mais é do que o roteiro da vida de cada um. Todo o roteiro. Desde o momento que fora concebido, não é? Na barriga da mãe, quando o espermatozoide fecundou o óvulo, até o dia que o Senhor Deus tiver determinado nossa existência nessa terra. Obviamente que, partindo desse pressuposto, o decreto também estende até o pós, não é? Aquilo que Deus decretou, onde nós estaríamos depois da nossa morte. Tudo é decreto. Só que o decreto fora feito na eternidade. O decreto não é algo que Deus vai escrevendo, o decreto é algo que Deus já escreveu. Davi falou isso no Salmo 139. Agora também outro conceito que nós devemos compreender se chama os atos da providência de Deus. Ou seja, como é que Deus vai executar esse seu decreto. Então existe aquilo que nós chamamos os meios ordinários de Deus. Existe aquilo que a Confissão de Fé de Westminster vai falar de acima dos meios, contra os meios e sem os meios. Esse acima dos meios, contra os meios e sem os meios, é aquilo que naturalmente nós chamaríamos de milagre. Uma atuação sobrenatural de Deus. Mas uma coisa é certa, quer seja com os meios, quer seja sem os meios, acima dos meios ou contra os meios, aquilo que Deus decretou vai acontecer. Aquilo que Deus determinou vai acontecer. Então isso é importante, por quê? Porque baseado nisso o cristão ele deve sim procurar conhecer e ter discernimento do decreto de Deus, da vontade de Deus para a vida dele. É verdade que aquilo que nós temos discernimento, aquilo que nós poderíamos raciocinar em cima, é aquilo que já nos aconteceu. Aquilo que está para nos acontecer nós não sabemos. Nós não sabemos quais são os caminhos que Deus decretou pelos quais nós devemos andar. Mas uma coisa é certa, nós só vamos andar, nós só vamos decidir, nós só vamos querer aquilo que Deus decretou. Agora, para poder isso ser executado, Deus tem essas 4 facetas dos seus atos da providência. Deus pode fazer com que coisas ordinárias nos aconteçam, Deus pode nos levar a tomar certas decisões, certo? Para que a gente simplesmente, de forma natural, vá executando aquilo que Ele decretou. Observa que nisso aqui, irmãos, nessa história toda, o ser humano assume o papel de ou protagonista, ou antagonista, ou de coadjuvante. Mas quer ele seja protagonista em um momento da vida dele, quer ele seja antagonista em um momento da vida dele, quer ele seja um coadjuvante no momento da vida dele, ele vai seguir o roteiro. E o roteiro é o que Deus determinou. Uns vão chamar isso de fatalismo, outros vão chamar isso de destino, chame como você bem quiser e bem entender. Mas uma coisa é certa, nós não escrevemos nossa história, a nossa história já foi escrita e determinada. Volto a dizer, Davi falou isso no Salmo 139. Certo? Interessante que lá no texto da fala do Senhor para Abraão, em Gênesis 15, o Senhor disse isso para Abraão. O Senhor disse a Abraão o que aconteceria com a sua descendência. Quanto tempo eles seriam escravos, entendeu? Disse também o que aconteceria quando isso acabasse, que eles iriam sair do local que tinham os escravizados com grande riqueza, e disse também que eles haveriam de retornar para aquela terra. E no final disse, olha, por quê? Porque a medida da minha ira contra esse povo que mora nessa terra não se encheu. Então observa, o roteiro já está definido. O roteiro já está definido. Então, uma coisa bem interessante que a gente sabe a respeito do final desse roteiro. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então o roteiro de Deus coopera para o nosso bem. A gente não pode entender o passo a passo do roteiro. Em determinadas situações da nossa vida, quando a gente está vivenciando certo roteiro de Deus, a gente diz em que isso coopera. Passa-se o tempo, a gente percebe, cooperou. Existe um provérbio antigo que fala da história de um cavalo. É uma historiazinha que fala a respeito de um cavalo. De um jovem, de um rapaz que tinha ganhado um cavalo de presente. E o pai desse jovem disse, olha, meu filho tem muita sorte, ganhou um cavalo de presente.
Aí a pessoa com quem ele estava falando disse, sorte ou azar o tempo dirá. Passando-se o tempo, aquele menino que tinha ganhado um cavalo, andando de cavalo, caiu do cavalo, quebrou a perna. Aquele pai daquele menino falando para aquele seu amigo, disse, olha, meu filho é um azarado, caiu do cavalo, ganhou de presente e quebrou a perna. Aquela pessoa que ouvia ele falar disse, sorte ou azar, o tempo dirá. Na história, né, essa história é muito antiga, quando o menino tinha quebrado a perna, começou a ter guerra entre aquele povo, aquela tribo, onde aquele pessoal morava, contra outra tribo. Então o pai disse, meu filho tem sorte, meu filho ganhou um cavalo, caiu do cavalo, quebrou a perna e por causa disso não vai ser convocado para a guerra. Aquele amigo dele disse, sorte ou azar, o tempo dirá. Então, pegando essa história de sorte ou azar, o tempo dirá, e trazendo para a questão bíblica, primeiro não tem sorte nem tem azar, tem decreto de Deus. Mas uma moral dessa historiazinha é da seguinte forma. Aquilo que nos acontece, que a gente repugna por infelicidade, por coisa ruim, o Senhor Deus pode perfeitamente transformar em coisa boa. Eu me lembro muito da história de José. Se você analisa a história de José sem conhecer o seu final, você dirá, cara, eu sofri demais. O decreto de Deus para esse cara foi terrível. Mas no decreto de Deus ele haveria de ser aquele que haveria de ir para o Egito. Ser constituído vice-regente do Egito. Certo? Para poder, quando os seus irmãos com seu pai subissem ao Egito, encontrasse guarida lá no Egito. Mas toda aquela história você só compreende porque ela teve que ser assim, porque aquilo foi o meio ordinário de Deus, levar o seu povo para o Egito. Em cumprimento daquilo que ele tinha dito para Abraão lá tempo atrás. Então, irmãos, procuremos saber, e ter discernimento do agir de Deus. E peçamos a Deus graça para compreendermos que em determinado momento de nossas vidas a gente vai ser protagonista. Em outros momentos nós podemos até ser antagonista. Em outros momentos nós seremos coadjuvantes. Mas o roteiro vai seguir até o seu final. Tá? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a nós compreendermos as coisas, compreendermos o seu decreto para a nossa vida.